Cezinho. Manda. Depois tu... Será que pode ser? Oi, pessoal. Bom dia, pessoal. Meu nome é Luiz e hoje eu entrevistarei o gestor do Museu Ângelo Explícito, Valdecir. Estamos localizados na cidade de Concórdia. Boa tarde, Luiz, tudo bem? Obrigado por esta oportunidade, por nós estarmos aqui poder falar um pouquinho do Museu do Ângelo Explícito. O que você gostaria de saber? Tá, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é que qual era a ideia do seu avô em criar o museu? Ele, na realidade, nessa ideia não surgiu dele, caiu no colo dele. Veja que interessante, né? Ele começou com as duas máquinas que eram da esposa, quando a esposa dele faleceu, trouxe aqui para a parte do porão, ele que limpou, engraxou, gostou daquela atividade, foi ali no ferro velho, comprou mais umas 4, 5 máquinas e começou a fazer a atividade de restaurar as máquinas aí. Então a ideia dele era restaurar as máquinas, ele começou isso como um trabalho que depois veio a se transformar em museu. Que interessante. Então vamos para a segunda pergunta, Ok. que qual é a atual quantidade de máquinas? Hoje o museu tem 2.132 máquinas de costura, 268 marcas diferentes, fabricadas em 21 países. Meu, que interessante. Então, terceira pergunta. Como o senhor Ângelo começou o museu e qual a história preferida que o Ângelo contava para você? A história que ele contava para nós e que nós mantemos hoje viva aqui no museu é que ele dizia assim: cada filha nova, por mais velha que seja, eu trato com carinho, conserto, pinto e cuido delas. Então hoje a grande história do museu é pegar essas máquinas e tratar elas com carinho, cuidar delas. Então esse era o grande legado que o seu Ângelo deixou para nós. Ele sempre falava isso: cuida bem das minhas máquinas. Não vendo as máquinas por preço nenhum e quero fazer uma coleção para abrigar todas elas. Essa é a nossa linha de pensamento aqui no museu. E a quarta pergunta. Vocês recebem doações de máquinas de costura e essas são importantes? Sim, hoje nós recebemos doações. Para nós é muito importante receber as doações com a história das pessoas que utilizaram essas máquinas de costura. Isso vai enriquecendo o nosso acervo, tanto na quantidade de máquinas, modelos de máquinas, como na história do museu também, preservando essas histórias, né? E vamos para a próxima pergunta, que é: me conte um pouco mais sobre a história do seu avô. Bom, vamos falar um pouquinho do seu Ângelo agora. Obrigado por essa pergunta. Então, o seu Ângelo nasceu em 1915 na cidade de Uruçanga, casou em 1935, foi morar na cidade de Criciúma e em 1946 ele veio para Concórdia. A primeira profissão dele foi sapateiro, ele veio aqui e instalou uma sapataria em Concórdia. Depois ele perdeu essa função de sapateiro artesanal, foi perdendo espaço para a indústria têxtil. Aí ele foi vender terno e rádio, também viu que não ia dar muito certo e foi ser pedreiro. Então o nome dele aqui em Concórdia é conhecido como pedreiro. Ele fez os primeiros prédios de Concórdia e teve um reconhecimento do município quando Concórdia fez 50 anos no desenvolvimento da construção civil urbana de Concórdia. Então ele deixou um grande legado, mas além disso ele foi regente de coral, ensaiava com o grupo lá em Concórdia, aqui na casa dele, e foi um dos mentores da construção do primeiro clube de idosos para Concórdia. Então ele deixou um legado para nós também de trabalhar no voluntariado, trabalhar nas questões sociais. Esse é o grande exemplo e deixou o legado aqui do museu para nós dar continuidade nessas ideias, nesse trabalho que ele fez para nós. Muito interessante. E como que o museu se mantém? Como que ele é gerenciado? Hoje o museu tem uma instituição, que é a Fundação Cultural Ângelo Explícito, que é a instituição mantenedora do museu, e tem um grupo de trabalho. Todos que nós trabalhamos aqui somos voluntários, né? Então é um grupo de pessoas que mantém o museu. Nós estamos em busca de recursos para fazer investimentos, mas esse é um trabalho que a gente está fazendo para o futuro do museu. Mas o grande trabalho nosso hoje é manter aberto o museu, manter as máquinas, cuidar delas, limpar elas, manter o acervo em dia, como você está enxergando aqui hoje. É? E qual o seu dia a dia aqui no museu? Bacana. No dia a dia aqui eu trabalho muito na questão administrativa do museu. Então quando chega uma máquina nova, a gente tem que tirar foto dela, tem que catalogar ela, tem que lançar nas planilhas. Nós temos todo um processo museológico implantado aqui, de saber a história de cada máquina, a história da máquina de costura, saber onde essa máquina vai ser colocada aqui, para que se alguém vem aqui depois possa encontrar essa máquina aqui no museu.
E o grande trabalho nosso também é atender o público, atender você que veio aqui, a gente faz eventos. Então nós temos um trabalho diversificado aqui no museu. Então o meu dia a dia é esse trabalho, mais a parte administrativa, mas também a parte de atendimento ao público que nos visita. E qual os horários de visitação para o público em geral? Perfeito, muito boa essa pergunta, obrigado. O horário nosso de atendimento, o museu fica aberto das 14 horas às 17h30, aberto ao público em geral. Mas nós atendemos sob agendamento em qualquer horário. Então, se a pessoa ligar para nós e agendar horário no sábado, no domingo, no feriado, quiser vir ver o museu, escolas, tudo, agendando a gente atende em qualquer horário que a pessoa quiser visitar, até porque hoje eu tenho o privilégio de morar no museu. Então, para mim não é difícil atender aqui no museu em qualquer horário. E tem algum custo, assim, ou custo de gerenciamento, assim? Custo de gerenciamento não tem, porque nós somos todos voluntários. Tem alguns custos fixos de água, luz, alguma despesa que a gente tem de manutenção, de investimento, né? Mas a gente não cobra. O museu é gratuito. Todas as visitas aqui são gratuitas. Então esses custos a gente rateia entre os gestores do museu, entre os conselheiros da Fundação Cultural. Quando a gente tem um custo, algum investimento, a gente faz um rateio dessa despesa e todos pagam. Mas os visitantes não pagam, aqui é tudo gratuito. Se quiser visitar o museu, trazer para a escola, nós não cobramos nada, é completamente gratuito as visitas aqui no museu. E a nossa última pergunta, como você vê o museu no futuro? Como que você planeja que será? Boa pergunta, isso é ótimo. Nós temos uma foto aí que diz assim, a história continua, né? Quando você resolve ter um museu, resolve ter um acervo como nós temos, diversas máquinas, histórias dos doadores, nós recebemos máquinas do Brasil todo que vem para cá para nós preservarmos essa máquina, você tem que pensar no futuro de tudo isso. Então, através da instituição, da Fundação Cultural Espritzlo, ela é a mantenedora do museu hoje. Então, cabe a ela fazer a gestão do museu. Nós temos um grande projeto de conseguir o título do Guinness como a maior coleção de máquinas de costura do mundo. Nós temos um projeto de criar a Casa da Memória do Seu Ângelo Espritzlo e criar um outro espaço, construir um espaço de outros acervos que nós temos no museu. Nós temos coleção de máquina de costura, temos outros itens que nós temos no museu que nós queremos abrir um espaço também para colocar nas exposições. Então, através da Fundação Cultural, a gente está colocando tudo isso em pauta para que, assim que tiver recurso, a gente vai andando nesse processo, encaminhar projeto para captar recursos. Tem bastante trabalho aqui. Então, pessoal, a gente gostaria de se despedir, mas também informamos que vocês venham aqui visitar o museu, pois é um grande acervo de lembranças, memórias, máquinas e também de muita história para todos vocês conhecerem o que é um dos maiores acervos de máquina do mundo, de máquinas de costura do mundo. Então, venham aqui no museu e ficamos por aqui. Tchau! Tchau, obrigado. Não vai mais. Então é só botar